Conseguiram copiar aí, pessoal? Ah, não, né? É só esse primeiro pedaço aqui, pessoal. Só esse objeto, esse import aqui. O próximo código eu vou passar no próximo slide. Bom, a gente vai voltar para cá. Eu vou só passar o slide aqui. Então, depois de a gente colocar nossos dados lá de conexão, né, já salvar eles no nosso arquivo, agora a gente vai criar uma função genérica para a gente acessar o nosso banco de dados. Então, é a partir dela que a gente vai executar todas as consultas. Ela encapsula a conexão com o banco. Então, ela é a única função do nosso servidor que vai acessar a biblioteca de banco de dados, tá? Do MySQL. Ela que encapsula dados de questão de conexão, questão de autenticação com o banco, tudo isso. As nossas outras funções lá na parte de contatos, elas vão chamar essa função que encapsula o nosso banco, só passando as informações, só passando a query necessária. Então, a gente já monta a query, só passa a query pronta para ela executar. Ela não precisa se preocupar em criar conexão toda vez. É essa função de executar que já encapsula tudo. Então, aí, agora vocês vão copiar essa função aqui no arquivo de vocês. Então, basicamente, o que ela faz? Ela vai criar uma conexão com esses dados de conexão que tem aqui em cima, que a gente já digitou. Então, ela vai criar aqui, e aí ela vai retornar o quê? Uma nova promise. A questão da promise, como eu falei na última aula, a gente não vai entrar muito a fundo, mas ela basicamente é um código assíncrono. Então, quando ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar executar uma query aqui na conexão, uma vez que ela foi criada. E aí, beleza, criei aqui. Até o ideal seria esse carinha aqui também ficar aqui dentro, mas não faz muita diferença. Beleza, eu vou tentar executar a query aqui, passar a query que eu recebi, e aí ela tem um callback aqui, um erro e os resultados. Se tiver, no caso, né, de um select. Se não for um select, ele vai vir vazio. E aí, o que eu faço aqui? Primeira coisa, acabou de executar, eu fecho a conexão para ela não ficar aberta lá sem uso. Beleza, encerrei minha conexão. Aqui, independente se deu erro ou não, eu tenho que encerrar minha conexão. Fechei ela aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar. Se tem erro, eu dou um reject, ou seja, eu falo que minha promise não deu certo e retorno o erro para quem estiver chamando. Eu subo o erro para quem me chamou. Se não tiver erro aqui, o que eu faço? O resolve significa que eu finalizo a minha promise e falo, ó, deu certo, tá aqui o resultado. Então, o que eu passo aqui dentro do resolve é o resultado. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é uma coisa que a biblioteca do MySQL nos obriga a fazer para ter um JSON normal, porque a biblioteca ela retorna um objeto específico chamado Raw Data Package. Ele basicamente é um objeto formatado lá, uma instância específica que a gente não consegue acessar como um JSON normal, né? Um vetor normal, um objeto normal. E aí, o que isso aqui faz? Ele basicamente converte o resultado nesse Raw Data Package para string, né? Ele consegue converter, mas ele não consegue manipular um objeto como um JSON normal. Então, basicamente, eu converto ele para string e depois eu parsei ele de volta para JSON e aí ele consegue funcionar normalmente. Isso aqui é um workaround que a gente tem que fazer para conseguir trabalhar com objeto normalmente, mas não é nada demais. É só para a gente conseguir retornar o JSON bonitinho. E aí aqui no final eu só exporto o módulo como essa função aqui, execute query. Até aqui alguma dúvida, pessoal?
Beleza. Beleza. Espero que dê certo. Vou criar uma variável diferente, um tipo diferente do que a gente não tem problema, a gente pode setar, facilita até a nossa vida aqui. Conseguiram copiar aí, pessoal? Beleza. Bom, eu vou seguindo aqui, e aí qualquer coisa vocês vão me segurando aqui, galera. Eu vou tocar aqui enquanto isso. Vamos lá, continuando. Então, uma vez que a gente fez nossa função aqui, né, para executar as queries, a gente vai começar a chamar elas, a chamar essa função aqui nos nossos endpoints que a gente já tinha criado na última aula. Então, o próximo passo, então aqui, como falei, a gente vai alterar um a um, né, para também facilitar vocês copiarem e tudo mais. Então, primeiro, agora a gente vai para o nosso arquivo lá, contacts.js, e aí agora a gente vai fazer endpoint por endpoint. Então, o primeiro deles é para pegar todos os contatos. Então, vocês vão copiar esse código aqui, acho que é o mais simples. Então, basicamente, aqui a gente vai vir para cá para o nosso contacts.js. Vocês vão copiar. E vocês vão adicionar essa importação aqui para conseguir usar a função de executar query, tá? Então, coloca aqui esse const execute query aqui, e aí vocês vão copiar esse código aqui. Basicamente, o que ele faz? Ele vai logar, né, falando que está pegando os contatos. Ele vai basicamente chamar a função aqui, jogar nessa variável contacts e vai retornar aqui. Se deu erro, ele retorna erro 500 e fala que deu erro. A gente printa o erro que retornou, mas a gente não retorna ele para quem estiver chamando. Dois detalhes importantes. Uma coisa que talvez aí, a hora que vocês forem fazer, pode ser que dê problema se vocês não copiarem exatamente igual aqui. Esse assim, então vocês também vão precisar adicionar esse assim, que no que a gente tinha não existia.
E é porque a gente precisa colocar isso para poder usar esse cara aqui, que é o await. O que, que ele vai fazer? Lembra que a gente retornou uma promise aqui no arquivo database.js. Então, o que, que essa promise faz? Ela deixa o nosso código assíncrono. Mas, basicamente, eu precisei colocar isso aqui porque esse query, ele usa callback. Eu não consigo tornar esse código síncrono usando callback. E aí, eu basicamente retornei ele como uma promise, porque aí, usando o await aqui, eu consigo fazer com que essa função seja síncrona. Eu consigo esperar ela acabar de executar para seguir. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou esperando essa função acabar de executar, ele retornar com um dado ou um erro, e aí ele vem para cá. Se deu erro, ele cai no catch, ou seja, se ele cai no reject lá ou estourar um erro não tratado, e se por acaso ele der um resolve, ele cai aqui. Então, basicamente é isso. O nosso get é essa função aqui bem simplesinha. Aí vocês podem copiar ela aí. Quando vocês acabarem, vocês dão OK. E aí a gente testa ela. Aqui, pessoal, nessa função aqui, aqui seria um uso interessante dos query parameters lá, da interrogação com os comerciais, para a gente fazer filtros, tá? Então, até uma das coisas que ficam de exercício para vocês fazerem depois, para praticar também, trabalhar com Node, tá na listinha no final dos slides, justamente usar os query parameters aqui para adicionar filtros. Então, eu quero pesquisar por nome, eu quero pesquisar por, sei lá, por telefone, coisas desse tipo.
E aí vocês podem usar os query parameters como parte do filtro. Vocês também poderiam usar body parameters, funcionariam também, mas no caso do get, o mais indicado é usar os query parameters mesmo. Mas body parameters também funcionam normalmente em qualquer tipo de requisição. Estão conseguindo fazer aí, pessoal? Tá dando certo? Já conseguiram copiar tudo? Falta muito? Como é que vocês estão aí? Show. Certo. Para testar o código de vocês, ver se deu tudo certo, eu vou até colocar em paralelo os dois aqui para quem estiver copiando conseguir copiar ainda. Bom, aqui dá para saber. Aqui é só fechar a query. Então aqui, se vocês estiverem no Insônia de vocês aí, eu já criei todas as chamadas aqui, mas igual a gente fez na semana passada, é só vir aqui adicionar mais no maisinho, adicionar numa nova chamada. Então, eu fiz aqui uma chamada para barra contacts, que é o nosso endpoint para listar todo mundo. Nesse caso, não tem nenhum parâmetro, tá? Não preciso adicionar mais nada. Lembrando que para adicionar os query parameters lá que eu falei, é só vir aqui na aba query, e aí vocês podem adicionar, tipo, vamos supor que eu fosse filtrar por nome, né? Vou adicionar um filtro por nome. Eu poderia colocar, tipo, name, Léo, por exemplo. E aí você buscaria todo mundo que tem Léo no nome, ou que começaria por Léo, aí vai depender de como vocês vão criar os parâmetros de vocês. E aí aqui eu posso habilitar ou desabilitar o uso desse parâmetro, posso deletar aqui também. Então é muito útil isso aqui quando a gente for usar para testar grandes volumes de dados. Aí, beleza, vou chamar esse meu endpoint aqui, né, de contacts. Ele vai logar aqui no meu console getting contacts e vai retornar um vetor com os contatos que estão no meu banco de dados. Então, esse aqui deve ser o retorno de vocês. Ele já vem com created item, last update. Já preenchidos, porque meu banco já estava fazendo isso automaticamente. Aí rodem essa chamada aqui e confiram se o resultado está certo, se não deu nenhum erro. Conseguiram chamar, veio certinho isso aqui, deu algum erro.
Show, deu certo aí então, João. Beleza. O resto do pessoal aí conseguiu copiar tudo, conseguiu rodar, deu certo. É importante já ver se deu certo já nesse primeiro, porque isso já é meio caminho andado para os outros funcionarem. Porque se der algum problema, por exemplo, de conexão com o banco, se deu nesse, vai dar em todos os outros. Show. Rafael, Caio, conseguiram rodar aí. Um erro para vocês. Beleza. Todo mundo deu certo, então a gente continua. Então, beleza. Uma vez que a gente pegou toda a nossa lista de contatos, agora a gente vai para o próximo. O próximo é a gente pegar um contato em específico. Então, aqui, ó, próximo passo, então a gente vem para cá. Mesmo esquema, é um pouquinho mais complexo, tá? Os que tem o parâmetros aqui, eu já coloquei uma validação. Então, primeira coisa que eu faço é eu pego o parâmetro, tá? Outra é uma coisa importante que também no caso dos query params, eu não falei no slide, mas é importante, os query params também não são convertidos automaticamente, tá? Eles vêm como string. Então, nesse caso aqui, o que, que eu faço? Eu pego o parâmetro, coloco aqui nessa variável id, nessa constante, né, id, eu parseio ele para int, então eu vou tentar converter ele para int. No JavaScript, diferentemente do Java ou outras linguagens, se você tentar converter um valor que não é um número para um número, ele vai estourar uma exceção. Ele vai dar um erro mesmo. No caso do JavaScript, isso aqui não dá erro, ele vai retornar um none, que é um not a number. E aí, beleza. Só que o JavaScript, esse é um ponto bem esquisito do JavaScript, porque se você tentar comparar um not a number e, tipo, lá, um none igual a none, no caso, 3 iguais, né? Isso aqui vai dar false, tá? Isso aqui não... O 2 not a number não são iguais. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou converter ele aqui, tentar converter ele para inteiro, e aí eu vou verificar. Se ele não existir, ou se ele não for um número, ou seja, ele tentou converter essa função é uma função nativa do JavaScript justamente para verificar se um valor é none ou não. Porque se você comparar, fizer tipo int id igual a none, ele vai dar false sempre. Sempre. Então você tem que usar essa função aqui. E aí ele vai verificar. Se não existir ou for inválido, não for um número, ele vai retornar esse status aqui falando que você não tem ou está faltando ou está incorreto o seu ID. Se ele deu certo, ele passou, aí ele vai fazer basicamente o mesmo código do de cima. Se vocês quiserem até copiar e colar para facilitar, agilizar, mas se vocês quiserem copiar na mão mesmo para fixar bem, também podem copiar. A gente não está com pressa.
Uh, então aqui eu estou só dando log, falando que eu estou pegando contato com o ID tal, e aí eu só mudei aqui a query para ele pegar onde o ID for igual ao que eu estou passando. Lembrando de sempre usar o já convertido, tá? Embora não faça muita diferença, mas é legal você usar já o convertido. E aí aqui é a mesma coisa, se der o erro, eu retorno um erro, eu logo o erro e retorno o status 500. Então aqui o status é diferente, porque o 400 é bad request, e geralmente é usado para formato inválido, e o 500 é o internal server error, que é um erro genérico, tipo, não sei que erro é um erro qualquer aí. Aí, a hora que vocês acabarem de implementar essa função, para testar é a mesma coisa da função anterior, a única questão é que vocês têm que passar a barra, o ID que vocês querem no final. Então, a gente tem o ID 1 e 2, como vocês podem ver aqui, ID 1 e 2. Aí é só passar um ou dois aqui. Se você passar um ID que não existe, tipo 3, ele vai retornar um vetor vazio. Embora ele sempre retorne um, como você está fazendo a consulta com o where, ele vai retornar uma lista também, um vetor, porque não necessariamente uma consulta com o where vai sempre retrazer um, ele pode trazer mais registros. Então ele retorna como um vetor. Se eu busco dois, ele vem aqui. Se eu busco um que não existe, ele vai retornar. Se eu não passar nada, ele vai cair. No caso, se eu passar vazio, ele vai cair na busca, né, na listagem. Se eu passar um valor incorreto, ele vai dar o erro 400. Então, vou passar aqui o 1. Ele requisitou e veio aqui bonitinho. Então, esse código aqui, galera. Aí, mesma coisa, deem um ok aqui quando vocês copiarem e testarem.
Para quem for acabando mais rápido aí, se quiser ir adiantando os próximos endpoints, já tem lá no slide, na pastinha que eu mandei aqui, e também nos slides tem o link para o GitHub, tá? Já tem as chamadas lá também. Então, vocês podem ir seguindo por lá. Mas assim que vocês acabarem esse, vocês mandam aqui. Que aí eu passo para o próximo. Certo. Vou passar para o próximo já, mas aí se vocês precisarem copiar esse aqui, eu vou deixando esse aqui. Eu deixo os dois em paralelo, não tem problema. No próximo, galera, que então a gente, para criar um contato, certo? Tendo contato, a gente vai seguir aqui. A gente vai, então, no post fazer a mesma coisa. E é o que eu estou fazendo, ao invés de usar o params, eu estou usando o body. E eu vou pegar nome, telefone e descrição. Não estou validando os campos aqui, isso aqui é uma coisa que vocês podem fazer depois, validar se os campos estão vindo, ou se estão no formato adequado. No banco lá, eu criei todos os campos como texto, não tem nenhum tipo de valor padrão, nem nada. Então, fica a critério de vocês. E aí, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é a mesma estrutura do get lá, do primeiro get, bem simples, try catch. Vou colocar aqui, né, um log que está criando, vou executar a query, que basicamente ela vai inserir nos contatos, especificando esses três campos. É muito importante vocês especificarem, não usar, tipo, genérico, porque para garantir que você não vai ter problema com ordem de campo, com campo que não é usado no insert, que é automático. Então, é muito importante especificar o nome dos campos aqui. E aí eu já passo os valores, né? O nome, o telefone e a descrição. Lembrando que aqui eu só faço essa modificação aqui, eu coloco name ou string vazia. Por quê? Se o name não existir, como eu não validei ele aqui em cima, se o name não existir, ele vai vir como undefined. E aí, undefined, ele vai escrever undefined no banco. Então, isso não é legal. E aí, o que eu faço isso aqui é um artifício do JavaScript, e outras linguagens também tem, tá? Basicamente, o que ele vai fazer ele vai tentar pegar esse valor. Se esse valor aqui for considerado um false, ele converter para false, ou seja, for uma string vazia, um undefined, um null, um zero, um false, ele vai tentar pegar o segundo valor, que é esse cara aqui. E aí ele vai setar esse cara por padrão. Nesse caso, então, o que eu estou fazendo tento colocar o nome, se ele não existir, eu jogo uma string vazia mesmo, só para ele não ficar escrito undefined lá no banco. No JavaScript, a partir da versão 14, ele tem um outro artifício que é isso aqui, que é muito parecido. Qual que é a diferença? Usando o ou aqui, ele tenta pegar o valor default aqui para qualquer valor que avalie para false. Então, undefined, null, zero, string vazia, false, tudo isso avalia para false. Na hora de converter para booleano é considerado false. E aí ele cai no valor padrão.
Com a interrogação, ele é um pouco mais restrito, ele só trabalha com valores que são considerados nulos, ou seja, undefined null. Se vier um zero, uma string vazia ou um false, ele vai manter o valor. Então, nesse caso, eu quero que qualquer coisa que seja considerada falsa, eu vou colocar o valor padrão aqui. Deixa eu duplicar minha tela. View. Vamos. Vou deixar no de cima aqui para quem não acabou de copiar. Então, o próximo que vocês têm que fazer é esse aqui. Aí, mesma coisa, vocês tentam, copiem e tentem rodar. Nesse caso, para testar, para rodar, vocês vão ter que fazer o seguinte, importante. Aqui no Insomnia de vocês vão criar uma nova chamada aqui do tipo post, e aí, para mandar, vocês vão criar o URL, colocar o URL aqui, né? Padrão. E aí, vocês vão vir, aqui tem uma opção body, vocês vão escolher JSON, tá? Beleza, escolheu o JSON. Vocês vão criar o JSON aqui, bonitinho, com as informações que vocês querem salvar, tá? Então, sempre entre aspas, o nome dos campos e, no caso dos valores, como são todos string, também todos entre aspas. E aí é que vocês podem passar o valor qualquer para vocês testarem se ele criou ou não. Vocês vão rodar, se ele não deu nenhum erro, provavelmente deu certo. Se ele estourasse algum erro, ele ia aparecer. E aí, se vocês quiserem confirmar, vocês só dão um get da lista aqui, e aí vocês verificam se o que vocês tentaram inserir está lá.
Tá dando certo aí, pessoal? Conseguiram testar? Final da linha 45. Aqui. Vocês rodaram no Insônia aí, pessoal? Deu certo? Tá vindo bonitinho? Eu vou passar aqui do post para cá. E o do put eu vou descer aqui. O put, galera, é o próximo que a gente vai atualizar o nosso contato. Ele nada mais é do que uma mistura do get que a gente fez de um usuário com o post que acabou de fazer. Então ele vai combinar aqui, vai pegar o ID por route parameters e vai pegar os dados por body. Eu vou validar o ID e vou dar um update nos campos. Então eu vou setar aqui os campos onde o ID for igual ao que eu passei. Só façam a inserção aí bonitinho, tentem ver se está dando tudo certo, que se conseguiu inserir no de vocês. Eu estou vendo aqui no banco, aparentemente não tem nenhum novo registro, então eu preciso que vocês mandem um post com os dados certinhos para ver se chegou mesmo, se está criando. Lembrando que no Insomnia, quando vocês forem rodar o teste, aqui ó, no post, ele não, quando vocês inserem um contato novo, ele não retorna nada, tá? Então, se estiver retornando alguma coisa, vocês estão fazendo a chamada errada. Lembrando que aqui é do tipo post, a URL aqui é que a gente já tinha especificado, e vocês eventualmente aqui está 3.000, mas não tem, só deixar certinho. É a mesma URL do get que a gente fez. Deem uma olhada no terminal de vocês também para ver se não tem nenhum erro.
Cadê os contatos de vocês, galera? Coloca qualquer informação aí. Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Conseguiram criar um usuário aí, mandar o post? Tá dando algum erro? Eu testei aqui, mandei, consegui. O código aqui tá mandando. Criou o meu usuário aqui. Ah, tudo bem. Se quiser mandar o erro aqui também, fique à vontade. Beleza. Eu vou até colocar já o delete aqui do lado, se alguém já acabou e quiser ir copiando. Também tem o delete aqui. O delete também é bem parecido com o get, ele é lá com de um único usuário, a única coisa que muda é o método que a gente está executando, tá? E a query que a gente está rodando. Basicamente é isso, mas o tratamento do parâmetro é a mesma coisa. O delete só recebe o ID, tá? Então, se alguém quiser e que já tiver adiantado e quiser copiar o delete, aí a hora que vocês acabarem, cada um dos dois, vocês avisam aqui qual que vocês acabaram. Para testar é a mesma coisa, só trocar o método aqui no Insomnia. No put, você tem que passar o ID aqui em cima e o corpo com os dados que você quer alterar, tá? E o delete é só passar o ID aqui em cima, tá? Não precisa de nenhum bug.
Muito provavelmente sim. Assim que acabar a aula, o Google vai me mandar a gravação. Assim que eles me disponibilizarem, eu mando lá no Classroom, tá? Mas todos os slides, o código já tá disponível, tá? Então, se você quiser depois acessar, tem o link da nossa pasta no Drive, tá no Classroom, mandei aqui também. E, e a parte, os slides já estão lá na pasta também, estão com todas as informações. E aí, se tiver alguma dúvida depois, você pode me mandar também, sem problema nenhum. Eu vou disponibilizar o vídeo assim que o Google liberar para mim. Show. O resto do pessoal aí está conseguindo copiar, está dando certo, não está? Conseguiram atualizar algum contato? Eu não recebi mais nenhum contato, não recebi nenhum contato aqui ainda no banco, tá? Então, não sei se vocês testaram aí, se está dando algum erro, se tiver dando, vocês me avisam. Ou não sei se vocês criaram um banco local e estão rodando aí já não sei. Mas no meu banco aqui ninguém mandou nada, então talvez se tiver muito rápido, vocês falam, eu volto no código que estava antes. Vocês que me falam aí, galera. A última parte, que é a parte do Lodash, eu não vou entrar em muitos detalhes, é bem rapidinho, então não tem problema. A gente começou meio atrasado também.
E aí, pessoal, como estamos aí na cópia, na execução desse código aí? Vocês estão conseguindo rodar? Tá dando certo? Deem um sinal de vida aí. Beleza. Tranquilo, Caio. Eu vou disponibilizar o vídeo assim que o Google liberar a gravação do Meet aqui. Eu já mando lá no Classroom para vocês. Todos os códigos estão no slide, tá? Então não tem problema. E também, se precisar, estão no GitHub. No slide também tem o link para o GitHub. Vocês podem copiar o projeto lá depois, podem clonar e editar, podem abrir o GitHub copiando alguma parte que deu problema, usar só como referência e copiar na mão. Copiar na mão é sempre bom para ajudar a fixar. Ah, beleza. Banco local é bem tranquilinho. Depois, se quiser para colocar no seu banco local aí aquele código automático para setar o created at o last update, você me avisa, me manda aqui que eu te passo. Quem quiser aí, pessoal que for fazer um banco local depois, se quiser o passo a passo de como faz esse código no banco aí para setar automaticamente esses campos, não precisar do código também, vocês podem me mandar no contato lá que eu mando para vocês, tá? É bem simplesinho. São duas funçõezinhas.
Show. Testa os endpoints aí, Matheus, ver se deu todos deram certo. Bom, pessoal, eu vou seguir aqui, aí depois, qualquer coisa, se ficou faltando copiar alguma parte, aí vocês me avisam que eu volto lá. Bom, a gente acabou então a nossa parte de MySQL, vocês viram que é bem tranquilinho de trabalhar com essa biblioteca, você não precisa saber muito para trabalhar com ela, você consegue rodar qualquer comando SQL, tá? Inclusive rodar um create table, um alter table, drop table, tudo isso daí vocês conseguem usar, tá? Não é só consultas, não. Aí vai depender da permissão de vocês, tá? No banco de dados. Nesse caso, o usuário que eu passei para vocês, vocês só têm permissão para fazer os 4 básicos, né? Select, Insert, Update e Delete. Mas se vocês tiverem um banco local aí, vocês conseguem rodar outras coisas também. Então isso é bem bacana. E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre o Lodash. Lodash é uma biblioteca, assim, é a minha paixão no JavaScript. Eu amo essa biblioteca, defenderei ela até o final da minha vida. Basicamente, é uma função, é uma biblioteca que fornece um monte de função útil para a gente. Ele permite a gente modularizar melhor nosso código, trabalhar de uma forma mais funcional, então, usando mais conceitos de programação funcional, que é um conceito muito abstrato, mas muito legal de se trabalhar. E ele também melhora a performance do nosso código, porque ao invés da gente ter que, não só performance de execução, mas performance de desenvolvimento também. Porque ao invés da gente ter que ficar implementando funções que são muito comuns de serem utilizados, ele já dá para a gente feita, muito bem feito, e que em alguns casos é até mais performático do que as próprias versões nativas dos métodos. Então, tipo, alguns métodos em grandes volumes de dados, usando o do Lodash, ele vai ser mais rápido do que o próprio JavaScript fornece. Eventualmente, a implementação do JavaScript passa a usar as implementações do Lodash, mas é muito legal. E assim, é uma biblioteca que dá muita coisa para a gente trabalhar. Para instalar ela, é só usar o comando nosso de sempre. A biblioteca chama Lodash, bem tranquilo. E aí, para importar, o padrão que a biblioteca recomenda é o underline, tá? Então, o nome underline, você vai importar do Lodash. Você consegue importar também funções específicas. E aí, para usar, é só usar aqui, né? Você vai importar desse jeito, colocar underline, ponto, o nome da função que você vai utilizar. Eu não vou colocar não fiz nenhum exemplo no code, a documentação deles mesmo, tem um link aqui, né, no slide. Deixa eu abrir a página aqui.
Só para vocês terem uma ideia, mais para mostrar que essa biblioteca existe, com algumas funções legais que vocês podem usar, mas recomendo depois vocês darem uma olhada na documentação dela. É uma biblioteca muito legal de se conhecer. Se uma vez que você sabe quais recursos a biblioteca tem para te oferecer, seu trabalho fica muito fácil. Muito fácil. Essa biblioteca já me salvou tantas vezes, vocês nem têm ideia. Na maior parte dos casos, muitas das funções são nada mais, nada menos do que combinações daquelas 4 funções que a gente viu. Elas são combinações de map, reduce, filter e find. Então, no final das contas, ela é uma biblioteca muito legal. Aqui a gente tem, então, várias categorias de funções, né, que ela permite. Algumas são redundantes em relação à própria implementação do JavaScript, mas tem muitas funções aqui que não existem, são muito bacanas. Então, aqui a gente tem as categorias, né? Array, collection são funções que funcionam tanto para arrays quanto objetos, tá? Elas são funções coringa aí. Funções de data, funções relacionadas à execução de funções. Então, você pode criar cadeias de execução, questão de delay e tudo mais. É bem bacana, recomendo vocês darem uma olhada depois. Algumas questões da linguagem, então, cópia de objetos, verificar... vamos supor, eu quero criar uma função que verifica se o número é maior que o outro. Você não precisa implementar, ele já tem. Isso é muito legal. Eu tenho muitas funções aqui que elas são funções assim, extremamente bestas. Você faz em 30 segundos a função. Mas quando você vai trabalhar com programação funcional, você consegue trabalhar de uma forma muito legal com essa linguagem, porque você deixa tudo escrito em formato de função. É muito bacana, você consegue encadear muitas coisas. Tem verificação de tipo, tem aqui, parte matemática também tem média, tem função teto, função piso, arredondamento, subtração, multiplicação, soma. Uma coisa legal é o SumBy. SumBy é uma função maravilhosa, salva muito a vida. Então, vamos supor que eu tenho um vetor de objetos e eu quero somar uma propriedade desse objeto. Ao invés de eu fazer uma função que soma, um map que pega o valor desse campo e depois usar um reduce para somar isso, como a gente já fez nos nossos exemplos, você pode usar a função SumBy. Você vai passar um objeto, um vetor de objetos para ele, e você já tem alguns shorthands ali, né, uns atalhos que ele já dá, então você só passa tipo, o vetor que você quer e o nome da propriedade. Ou então, se for um acesso complexo, você quer modificar esse valor antes, você pode passar uma função que faz toda essa modificação, esse tratamento antes. Então, eles recebem uma função de iteração, né, que ela vai passar por cada elemento. Isso é muito legal. Funções de objeto, funções de número. Então, tem muita coisa mesmo. Geralmente, as que, pelo menos, que eu mais uso são as funções de array, collection e object. Mas tem várias outras funções muito legais. Então, por exemplo, count by, você pode contar por uma propriedade ou por um valor. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, count by passa um vetor de números. Eu quero contar pelo piso. Então, ele vai pegar aqui, 4 tem 1. O 6 tem 2, porque quando eu faço o piso desses números aqui, os dois vão para 6. E ele já gera aqui um objeto com elemento e quantidade. Isso é muito bacana. A documentação deles é bem especificada e a coisa mais legal de todas é isso aqui, ó. Você tem todos os exemplos aqui, se você vier nesse try aqui no canto, ele vai carregar aqui e ele vai deixar você editar e testar aqui na própria documentação para ver o retorno de uma determinada execução. Então, vamos supor que eu queira pegar, por exemplo, isso aqui.
esse aqui. Ah, tá, ele tá pegando de baixo. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Então, você consegue editar aqui e testar. E até, você consegue até selecionar qual Node você quer testar, qual versão do Node. Então, isso, assim, é muito, muito legal. O Every aqui também é uma função muito bacana. Tem filter, tem find, for each, group by. Então, group by, eu quero agrupar baseado no determinado valor. Ele também consegue agrupar order by, map, reduce. O partition também é legal. Partition, então, vamos supor, eu quero separar em vários objetos, vários vetores baseados em um determinado padrão. Então, nesse caso aqui, você consegue separar, ele já faz para você. Por exemplo, quando você vai trabalhar com paginação, ou você quer, tipo, eu quero executar vamos supor, tem uma lista de 50 mil usuários. Eu tenho que aplicar uma operação em lote para todos eles. Mas se eu rodar os 50 ao mesmo tempo, vai sobrecarregar meu servidor, porque ele vai fazer isso em paralelo. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de rodar os 50 de uma vez só, eu vou dividir eles em blocos de, sei lá, 10, 100 usuários por vez, e eu vou rodar de 100 em 100. Então, rodo 100 para não sobrecarregar, acabaram esses 100, eu vou para os próximos 100. Você já pode usar, por exemplo, a função chunk. Você passa para ele um vetor e com quantos elementos você quer que ele divida os bloquinhos. Então, passar um chunk aqui desse vetor com 2, ele vai dividir em vetores de 2. E o último, por exemplo, no 3, o último ele vai ser o que sobrou. Então, assim, é muito fantástico essa biblioteca. Recomendo vocês darem uma olhada no que ela tem a oferecer. Função, por exemplo, de diferença. Então, você passa 2 vetores e ele retorna quais valores do primeiro vetor são diferentes do segundo. Pegar primeiro elemento, último elemento. Flatten, por exemplo, quando você tem um vetor de vetores, você quer transformar tudo num vetor plano, tudo num vetor só, ele já tem funções para isso. No caso, ele tem várias versões aqui, por exemplo, o Flatten, ele faz isso uma vez só. Então, nesse caso aqui, a gente tem um vetor com um monte de encadeamento de vetores aqui. Quando eu aplico o Flatten, ele vai fazer no primeiro nível, né? No nível mais externo. Então, aqui, vocês podem ver, abre um vetor aqui e depois abre um vetor aqui. A hora que eu aplico o Flatten, ele juntou esses dois. O nível deles, né? Aí tem o Flatten Deep, que ele vai até o final, né? Então, tipo, ele vai entrando tudo e chega até o final, junta tudo. E tem o Flatten Depth, que ele aí você especifica quantos níveis você quer nivelar esse vetor. Tem muita função legal, não vou entrar em muitos detalhes, até porque já são 4 horas, embora a gente tenha começado atrasado, não vou me estender muito, tá? Recomendo vocês darem uma olhada na documentação, é muito bacana, então acho muito útil vocês darem uma lida no site aqui, tem o link, então, no slide que eu coloquei, no nome aqui, o link da biblioteca. Mas se vocês procurarem no Google também, no Dash, ele vai aparecer. E é isso. Bom, do nosso curso que eu tinha para mostrar era isso. Obviamente, o JavaScript, o Node, tem muitas outras coisas que a gente pode ver. Mas de início, começarem a estudar mais sobre isso. E aí, beleza. Sair desse curso aqui, o que eu vou fazer com isso? Então, aqui tem algumas dicas, algumas sugestões, né, de melhorias que vocês podem implementar no servidor para praticar. Então, vocês podem, por exemplo, enviar o CEP, o número e o complemento do endereço, buscar no via CEP e já salvar o endereço no contato. Então, lá no nosso post, nosso put,
Você pode passar essas informações, ele já usa aquele endpoint que a gente tinha feito, você se comunica com ele, ou então você bate lá, pega o endereço e manda o endereço já pronto. Tudo isso são coisas que vocês podem fazer. Vocês podem colocar, por exemplo, validação dos campos, né, de cadastro e alteração, igual eu falei, eu não estou validando lá, mas vocês podem adicionar. Vocês podem adicionar parâmetros de busca, então, também, como eu falei, na lista de contatos. Ah, quero filtrar por nome, quero filtrar por telefone. Agora que vocês viram como recebe parâmetro, também vocês conseguem implementar isso. E paginação na lista de clientes. A nossa lista de clientes é pequena, de clientes não, né, de contatos. Depois eu preciso trocar aqui. Mas vocês podem adicionar paginação. Então, não quero trazer toda a lista de uma vez, quero trazer em bloquinhos. Então, vocês podem, nesse caso, vocês podem fazer direto no banco, mas vocês também podem usar o Lodash para praticar. Então, você vai pegar a lista, você pode usar lá um limite, um offset, alguma coisa assim, para especificar quantos você vai trazer. E aí vocês podem usar os próprios parâmetros para especificar o tamanho desse bloco. Se não passar, vocês definem um padrão. Tudo isso também é coisa legal de implementar no nosso servidor. Tem muitas outras coisas, isso aqui vocês podem mergulhar muito fundo nesse projeto. Vocês podem fazer outros projetos também parecidos. Então, quero fazer um controle de estoque, uma listagem de produtos, enfim. Tudo isso eu recomendo vocês praticarem. Eventualmente, tem um projetinho aqui, por exemplo, teve a outra oficina de React. Estou fazendo um projetinho em React, já faz um projetinho de back-end usando Express, tenta ligar os dois. Tem alguns detalhezinhos ali legais, como a gente vai ligar o front com o back. Então, é legal de mexer. Se por acaso vocês forem fazer isso, tiverem alguma dúvida, algum problema, vocês podem me mandar. Estou aberto aí para ajudar. E aí, para continuar os estudos, então aqui tem alguns assuntos interessantes para vocês pesquisarem e estudarem para seguir nessa linha. Então, estudar um pouco de promises e programação assíncrona. Eu tinha falado em outra aula que eu ia disponibilizar o material que eu tenho de programação assíncrona. Ele é bem curtinho, bem resumido, não entra muito a fundo, porque é um treinamento que eu dei na empresa que eu trabalhava, então o pessoal já era um pouco mais experiente no Node, então não precisei dar muitos detalhes. Mas eu estou terminando de formatar o slide, passar para esse mesmo template que eu usei no curso de vocês. Assim que eu terminar, eu já posto lá no Classroom também, para vocês terem... Posto a pastinha lá, né, do nosso curso, mas eu aviso no Classroom. Também estudarem REST APIs, conceito, eu já coloquei o link de alguns artigos a respeito lá no slide que a gente fala disso. TypeScript é muito legal de se estudar. O TypeScript nada mais é que um superset de JavaScript. Ele é uma camada em cima do Node, alimenta algumas funcionalidades muito legais de tipagem, de verificação estática de código, mas que no final ele compila para o JavaScript puro para conseguir executar. É muito bacana, muito usado. A maior parte das empresas que usam Node já usa com TypeScript, porque ele adiciona funcionalidades muito legais, muito antes do JavaScript implementar nativamente. GraphQL também é uma alternativa, é uma coisa muito bacana de se estudar, uma coisa bem nova. É uma alternativa ao padrão REST, então você tem um formato um pouco diferente de trabalhar com back-end, e ele é muito usado, esse padrão é muito usado com aplicações React. Ele surgiu com o React, principalmente, é um padrão que surgiu no Facebook, junto com o React, é bem legal, recomendo vocês darem uma olhada, e também darem uma olhada em ORMs, como eu falei, que são aquelas bibliotecas para trabalhar com banco de dados de uma forma um pouco mais profissional, vamos dizer assim, um pouco mais estruturada. E aqui, como exemplo, tem o Sequelize, que é uma biblioteca muito famosa para JavaScript, mas tem outras também. E também tem bibliotecas desse tipo para outras linguagens, para Java, para Python, enfim, para PHP, várias outras. Já tem, inclusive no PHP já tem isso nativo. Não sei se vocês já viram isso, mas, enfim, é legal saber. Basicamente é isso, pessoal.
O que eu tinha para falar era isso. Se ficou alguma dúvida, estou disponível, estou aberto para ajudar vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm meu contato aqui, vocês podem me mandar, seja dúvida do conteúdo aqui, do conteúdo que eu vou mandar de programação assíncrona, seja sobre vida, sobre carreira, cursos da Unicamp, tudo isso eu estou disponível, vocês podem me mandar. Se precisarem de ajuda com qualquer coisa aí, estou super disponível. E aí é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar aqui agora. Se vocês preferirem, podem me mandar depois. Fico à disposição de vocês aí. Eu vou parar a gravação aqui, porque já que acabou. Aí, se vocês tiverem alguma coisa, vocês me perguntam aqui.